Bom dia a todos, nós somos a equipe 4, composta por mim, Carol, pela Milena, pela Heloísa, pela Luísa, pelo Gabriel e pelo Fernando, e hoje a gente vai falar sobre o coração durante a atividade física. Como funciona o coração durante as atividades físicas? Quando você se exercita, novos vasos sanguíneos são criados, o que acaba diminuindo a pressão arterial. Além disso, a frequência cardíaca cresce com o exercício físico, deixando o coração mais resistente e assim você prepara o seu coração para aguentar emoções mais fortes. Benefícios dos exercícios físicos para o coração. A prática regular de atividade física auxilia no controle do peso, da pressão arterial e do nível de açúcar no sangue, diminuindo o estresse e aumenta a taxa do colesterol bom, o HDL, no organismo. Mas para o coração, quais são os principais benefícios das atividades físicas? Bom, as atividades têm um papel muito importante na função cardiovascular, pois diminui o risco de infarto agudo do miocárdio e aumenta a sobrevida de pessoas que já tiveram infarto. Devido a diversos maus hábitos, as pessoas adquirem doenças gravíssimas no coração, como arritmias cardíacas, periocardite, artrose, cardiopatia, taquicardíaca e outras diversas doenças trazidas pelos maus hábitos. Criando uma rotina saudável, com uma dieta saudável e exercícios físicos, pode-se evitar inúmeras doenças em seu coração. Qualquer atividade física é positiva para o coração. Assim, é recomendada a prática de exercícios aeróbicos, caminhar, correr, pedalar ou nadar, treinamentos de resistência ou força, musculação e exercícios de alongamento. Para quem já tem alguma condição de saúde que exige atenção, alguns cuidados são indicados. Entre eles, realizar uma avaliação médica com cardiologista clínico. Ele irá avaliar as condições clínicas e orientar quanto ao início e revolução de atividades físicas. Se for necessário, o cardiologista irá indicar também a necessidade de acompanhamento médico na realização do exercício físico e no consultório de forma periódica. O mais importante, no entanto, é manter-se ativo. O papel da atividade física na prevenção de doenças cardiovasculares é extremamente benéfico. Como funciona e alterações fisiológicas do coração durante o exercício físico. Os exercícios como os aeróbicos, aqueles de menor impacto, que são feitos com respiração normal, ou seja, sem faltar o fôlego, como correr, caminhar e pedalar, são os mais benéficos para a saúde, já que fortalecem os músculos do corpo todo, incluindo o coração, que também é um músculo. Durante a prática de exercício, para além de ficarem mais fortes, estes músculos crescem e para que haja essa hipertrofia, acabam por exigir mais sangue, estimulando a circulação sanguínea em todo o corpo. Neste processo, as artérias coronárias tornam-se mais vigorosas, fazendo acontecer a criação de novos vasos sanguíneos, melhorando assim a função do coração. De acordo com especialistas, quando a prática de atividade física é diária e sem exageros, registra-se uma mudança no padrão dos batimentos cardíacos, que passam a funcionar de forma mais controlada e ritmada. Ao contrário do que muitos pensam, a aceleração dos batimentos durante o exercício não leva à arritmia cardíaca, mas é altamente benéfico para o organismo, já que durante essa prática ocorrem diversas reações químicas, tais como a libertação de hormônios, enzimas e proteínas, ajudando a equilibrar todo o metabolismo. É importante lembrar que antes de se aventurar na prática do exercício físico, é importante que você visite um clínico e passe por uma avaliação médica. E no caso dos indivíduos que já apresentam complicações cardíacas, será indicado o tipo de exercício e a sua intensidade ideal. Além dos benefícios já citados, exercitar-se da forma correta ajudará, independente da idade ou do estado clínico, a tornar as veias e as artérias mais eficientes, a produzir mais colesterol bom e a melhorar, além da circulação de forma geral, também os níveis de açúcar no sangue e de estresse. Quando o exercício não é a melhor opção para o coração.
Qualquer pessoa que inicie alguma atividade física deve sempre tomar alguns cuidados antes de praticar. Se não estiver em excelentes condições, a experiência pode ter consequências negativas. Algumas doenças do coração não podem ser alteradas, por exemplo, hereditariedade, ser do sexo masculino e aumento da idade. Mas boa parte das doenças podem ser alteradas, por exemplo, tabagismo, hipertensão arterial, colesterol elevado, inatividade física e vários outros. Importante: se você tem alguma dessas doenças, tomar muito cuidado antes de praticar alguma atividade física. O ideal é consultar um médico ou algo do tipo. Fica a dica, hein? Essa foi a nossa apresentação, esperamos que vocês tenham gostado. E agora nós vamos passar um vídeo sobre o mesmo assunto e obrigada desde já pela atenção. Eu sou o Dr. Wilson Matias Júnior, está comigo aqui o Dr. Carlos Alberto Pastore e nós vamos conversar com vocês hoje sobre exercícios físicos, quando os riscos ultrapassam os benefícios. Pastore, você poderia contar para a gente um pouco sobre a importância dos exercícios físicos, tanto para indivíduos saudáveis como cardiopatas? Eu acho que a atividade física traz realmente um benefício para o coração muito importante. Ele é uma bomba, tem uma circulação própria e a atividade faz com que isso seja estimulado. Então eu não tenho dúvida que para indivíduos saudáveis o exercício vai ser bom sempre. Claro que em cada faixa etária uma avaliação específica. Para cardiopatas mais ainda, porque eu acho que os cardiopatas têm que ter uma supervisão e vão se beneficiar em qualquer situação e praticamente em todas as patologias, com algumas exceções. Mas acho isso importante. O que a gente não pode esquecer é que há uma baixa incidência de morte súbita nos esportes competitivos no modo geral. De qualquer forma, hoje a gente sabe que algumas avaliações são muito importantes, porque nós temos mortes súbitas em atletas de grande intensidade. E é uma coisa importante, que são diferenças entre o esporte de elite, que tem essa intensidade importante, mas tem as pessoas que têm um esporte competitivo, como tem a coisa recreacional. Eu acho que é aí que estão as diferenças de avaliação. E a forma de avaliação de indivíduos que querem realizar atividades recreacionais, como, por exemplo, andar de bicicleta no parque, uma caminhada mais rápida. Para indivíduos que não sentem absolutamente nada, ou seja, são assintomáticos, não há uma necessidade de uma avaliação médica específica. Entretanto, quando o indivíduo deseja praticar esportes competitivos, como é o caso de natação, corrida ou qualquer forma de esporte onde o indivíduo compete com outro ou com ele mesmo tentando bater sua marca, nessa situação é importante a avaliação médica. Para crianças, normalmente essa avaliação se inicia com o pediatra, que vai observar se há uma alteração no ritmo cardíaco da criança ou a presença de um sopro. E aí, caso haja uma normalidade, esse pediatra normalmente encaminha para um cardiologista. Para os adultos, o clínico pode fazer a sua primeira avaliação médica. Havendo alguma suspeita, ele em geral encaminha esse paciente para um cardiologista que vai além da consulta médica, realizar um eletrocardiograma. Caso ele resolva avançar na investigação diagnóstica, em geral os cardiologistas lançam mão de exames com base em imagens cardíacas, onde ele vai poder tanto diagnosticar anormalidades como a dilatação do coração, que são as cardiomiopatias dilatadas, o engrossamento da parede do coração, que é uma doença genética chamada cardiomiopatia hipertrófica, e nos indivíduos acima de 40 anos a grande preocupação é a obstrução das artérias coronárias, que é a doença arterial coronária. Então, pastor, em suma, para atividades recreacionais, como andar de bicicleta, caminhar, não há necessidade de uma avaliação médica se a pessoa não sente nada. Agora, se o indivíduo deseja praticar esportes competitivos, aí sim a avaliação médica é importante e caso haja alguma anormalidade, aí sim o profissional de saúde, ou o clínico, o pediatra ou o cardiologista vai poder orientar o paciente qual a forma de esporte mais adequada para aquela condição desse nosso paciente.